Boa noite. Depois do veto ao pagamento de dividendos da Petrobras, o governo decidiu hoje dar um passo atrás. No começo da noite, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a decisão de cancelar o repasse de parte dos lucros aos acionistas pode ser revista. Mas fez questão de destacar que a palavra final será do governo, o principal acionista da empresa. Alexandre Silveira deu a declaração ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sem a presença de Jean Paul Prates, o presidente da estatal. E você vai ver também. O que se sabe sobre o novo e longo depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal? Avanço do garimpo ilegal em terras indígenas. Devastação equivale a 4 campos de futebol por dia. Número de brasileiros que passam fome cai 30% em um ano. No noticiário internacional, o encontro de emergência para tratar da crise de segurança no Haiti. Em Portugal, o centro-direita vence, mas vai ter que negociar maioria no parlamento. Esporte. Gabriel Medina nas quartas de final da etapa de Peniche. E tem ainda o pianista pernambucano que está agitando a cena de jazz nova-iorquina. Começamos esta edição em Brasília para falar da crise na Petrobras. Depois do tombo nas ações da estatal, o presidente Lula, ministros e o presidente da Petrobras se reuniram hoje no Palácio do Planalto. E agora, o governo sinaliza que o conselho da estatal pode reavaliar a distribuição de dividendos aos acionistas. A Elisa Claverry acompanhou e nos traz todos os detalhes ao vivo. Boa noite, Elisa. Oi, Bruno. Boa noite para você e para todos. A reunião de hoje no Palácio do Planalto durou cerca de 3 horas e aconteceu depois de a Petrobras perder 55 bilhões de reais em valor de mercado e de uma queda de 10% nas ações da empresa na sexta-feira. Além do presidente Lula e do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, participaram os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Casa Civil, Rui Costa e 7 diretores da Petrobras. Para entender os desdobramentos de hoje, é importante voltar para a quinta-feira passada, quando o Conselho de Administração da Petrobras decidiu não pagar aos acionistas os chamados dividendos extraordinários, uma fatia maior do lucro, e resolveu transferir os mais de 43 bilhões de reais que seriam distribuídos para uma reserva. Essa decisão sinalizou para analistas uma interferência política na Petrobras, já que a proposta da diretoria era distribuir metade dos dividendos, mas os indicados pelo governo no Conselho votaram contra. O presidente da Petrobras se absteve. Mais cedo, Jean Paul Prates negou que este seria o tema principal da reunião de hoje no Planalto, que, segundo ele, já estava agendada antes. O presidente da Petrobras também disse ao blog da Andréa Sadi que a decisão da empresa não foi um pedido de Lula. Conseguimos o segundo melhor resultado da história sem vender nenhuma refinaria, o resto é espuma. O balanço foi bom, o resultado foi bom e agora a gente só vai distribuir os dividendos de acordo com o que nós todos, inclusive o acionista majoritário, achar que é melhor. Mas o presidente Lula em si, ele tem voz nas reuniões, mas ele jamais me deu algum comando direto, a não ser através do Conselho de Administração. Depois da reunião, Haddad e Silveira falaram aos jornalistas sem a presença de Jean Paul Prates. Os dois ministros disseram que o Conselho pode rever a distribuição dos dividendos extraordinários. Vamos ouvir. A mensagem real e adequada é de que o dinheiro, os recursos apurados de lucro, que não são obrigatórios de ser divididos, porque os obrigatórios são os ordinários, foram por uma conta de contingência que remunera o capital e que, num momento oportuno, o Conselho pode reavaliar a possibilidade de dividir parte, dividir a totalidade. A diretoria vai, ao longo aí das próximas semanas, prestar as informações para o Conselho vai julgar, já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar, à luz do que está planejado, a distribuição. Normal.
o presidente Lula publicou em uma rede social uma foto do encontro. Sem citar a questão da distribuição dos dividendos, escreveu assim: conversamos sobre investimentos em fertilizantes, transição energética, enfim, no futuro do nosso país. Em entrevista exibida hoje à noite pelo SBT, o presidente Lula disse que é preciso pensar nos acionistas, mas é preciso pensar também no povo brasileiro. E que se for atender ao que chamou de choradeira do mercado, ele não faz nada. Lula disse ainda que o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz, que quer tudo para ele e não quer nada para o povo. Bruno. Tá certo, Elisa. Obrigado pelas suas informações. Bom descanso para você. Continuamos em Brasília porque Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, acabou de terminar seu depoimento à Polícia Federal. Ele chegou à sede da PF lá em Brasília por volta das 3 horas da tarde. A Rita Yoshimine está acompanhando toda essa movimentação e nos traz atualizações agora. Boa noite para você, Rita. Olá, Bruno, boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Foram mais de 9 horas de depoimento. Você vê imagens do carro, então, saindo agora há pouco da PF. A gente tem essas imagens feitas agorinha mesmo. Ele chegou às 3 da tarde e acabou de ir embora. Como delator, Mauro Cid tem que falar a verdade e comparecer sempre que os investigadores sentirem necessidade. O caso está sob sigilo, mas se sabe que Mauro Cid foi questionado sobre pontos ligados a outro depoimento, o do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. O general falou à PF por mais de 7 horas no começo do mês. Segundo a delação do próprio Mauro Cid, Freire Gomes participou de conversas sobre a minuta do golpe com Bolsonaro e aliados e teria resistido a colocar o plano em prática, mas não denunciou o que estava sendo tramado. Uma das provas do inquérito em curso é este vídeo gravado em julho de 2022 e encontrado no computador de Mauro Cid. O material mostra o então presidente Bolsonaro reunido com ministros e comandantes das Forças Armadas. Segundo o APF, Bolsonaro discute o que fazer para impedir a eleição de Lula. O ex-presidente e mais de 20 pessoas foram convocadas pela PF a prestar depoimento no dia 22 de fevereiro. Bolsonaro ficou em silêncio. Bruno, então, apenas para deixar claro, foi um depoimento agora de Mauro Cid de mais de 9 horas, que começou às 3 da tarde, acabou agora há poucos minutos. Nós, inclusive, mostramos aí o carro dele indo embora. Com você. Tá certo, Rita. Depoimento que vai ser importante para que a Polícia Federal consiga estabelecer, exatamente todos os detalhes em relação à minuta do golpe. Muito obrigado pelas suas informações. Uma boa noite. Com a fuga de 2 detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, perto de completar um mês, a Polícia Federal divulgou imagens sobre possíveis disfarces usados pelos fugitivos. As imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram simulações da aparência atual dos 2 foragidos, com mudanças no tamanho do cabelo e da barba, e até o uso de disfarces com óculos escuros e boné. O trabalho foi realizado por papiloscopistas do setor de representação facial humana do Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal. As projeções podem facilitar o trabalho de buscas e o apoio da população no reconhecimento dos fugitivos. A Polícia Federal oferece uma recompensa de R$30 mil para quem der informações que levem à recaptura de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Os 2 fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro. Foi a primeira fuga registrada no sistema prisional federal do país. Nesta segunda-feira, as equipes de buscas completaram 27 dias em campo. A área de buscas, que já chegou a ser de 1 quilômetro, foi novamente ampliada. No domingo, a força-tarefa, formada por mais de 600 agentes, realizou uma operação em um assentamento em Baraúna. O local do cerco fica a 9 quilômetros de onde os foragidos foram vistos pela última vez em uma propriedade na zona rural do município. A polícia chegou a usar 3 helicópteros ao mesmo tempo nesse domingo, uma cena que só foi vista nos primeiros dias da operação. Policiais visitaram cerca de 100 casas em um assentamento. O clima entre os moradores é de apreensão. Dona Damiana deixou de frequentar a casa que tem no sítio por medo de se deparar com os criminosos. Eu estava passando mais tempo na rua do que mesmo aqui. Eu vivo sozinha em casa, né? Mais 2 pessoas morreram hoje durante ações da Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista. Já são 42 mortes desde fevereiro.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Ações Especiais fazia patrulhamento em uma comunidade em São Vicente quando os suspeitos começaram o confronto. 2 deles foram baleados. Ainda segundo a polícia, os homens foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Nenhum policial se feriu. A Secretaria de Segurança ainda não confirmou se a ação faz parte da Operação Verão na Baixada Santista. A ação de hoje veio depois de mais um fim de semana violento na região. No sábado, um homem morreu e um policial militar foi ferido no braço em outro tiroteio, dessa vez em uma comunidade de Santos. Com esses 2 casos, sobe para 42 o número de mortes em ações envolvendo a Polícia Militar na Baixada, isso desde fevereiro. A escalada da violência começou depois que um soldado da rota, Samuel Cosmo, foi assassinado em serviço. Hoje, o Ministério Público de São Paulo denunciou o homem acusado de matar o policial Samuel Cosmo. Kaique Coutinho do Nascimento, conhecido como Chip, foi preso em Uberlândia, Minas Gerais, 2 semanas depois do crime. O promotor responsável pelo caso ainda pediu a conversão da prisão temporária para preventiva, que não tem prazo para acabar. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que todas as mortes da Operação Verão se deram em confronto e que todas são investigadas com acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Ainda segundo a Secretaria, desde o começo da operação, 886 pessoas foram presas e que a polícia apreendeu mais de 600 quilos de drogas e 90 armas. O garimpo ainda é uma das principais ameaças à vida indígena. É o que mostra um levantamento feito pelo Greenpeace divulgado hoje. O garimpo devastou uma área equivalente a 4 campos de futebol por dia em terras indígenas na Amazônia Legal. Em 2023, 1.410 hectares desapareceram das terras indígenas Yanomami, em Roraima, Caiapó e Munduruku, no Pará. O tamanho dessa destruição é maior que a cidade do Recife. O levantamento do Greenpeace mostra que, apesar da força-tarefa para retirar garimpeiros do território Yanomami no ano passado, a presença deles na área ainda preocupa. O que a gente percebeu foi que os garimpeiros continuam naquele território e continuam abrindo novas áreas. A gente tem também, por exemplo, na terra indígena Munduruku, uma situação ali de contaminação de mercúrio que está sendo pouquíssimo falada. A gente não tem nenhuma política pública estabelecida de assistência a esses povos, de prevenção desse tipo de problema que continua por lá. Munduruku, Caiapó e Yanomami concentram 95% da mineração ilegal em terras indígenas, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A mineração em terras indígenas gera problemas ambientais e sociais. Os ambientalistas afirmam que os garimpeiros aliciam os jovens, desestruturam a rotina nas aldeias e isso tudo faz crescer a violência. Proibida por lei, a atividade ilegal é organizada e, segundo o Greenpeace, está associada a outros crimes, como o tráfico de drogas, armas e animais. Os ambientalistas afirmam que é preciso aumentar ainda mais os esforços de fiscalização para combater o garimpo ilegal e proteger os territórios indígenas. Tirar os garimpeiros lá de dentro, levar as outras políticas públicas lá para dentro, fazer esse processo de desintrusão, né? E também aumentar o rigor na cadeia produtiva do ouro, né? Uma cadeia ainda pouco transparente, e aumentar de fato o rigor e a fiscalização, para que os ilegais percam cada vez menos espaço e fique cada vez menos atraente para eles investir nesse tipo de atividade econômica. Um estudo da organização não governamental Instituto Fome Zero, feito com base em informações do IBGE, aponta que cerca de 8 milhões de brasileiros deixaram de passar fome. A marmita doada é uma das poucas refeições do dia do Matheus. Se não fosse a ajuda deles, eu não seria nada. Eu poderia estar morrendo na rua assim, com fome. Milhões de brasileiros ainda acordam e dormem precisando de ajuda de alguém para colocar comida na mesa. Mas uma pesquisa mostra que o quadro melhorou no ano passado. A pedido do Ministério do Desenvolvimento Social, pesquisadores do Instituto Fome Zero fizeram uma projeção a partir de modelos matemáticos. Eles levaram em conta o índice de miséria, que analisa uma combinação das taxas de desemprego e de inflação do IBGE. Compararam com a escala internacional de insegurança alimentar e concluíram que a fome está em queda no país. No último trimestre de 2022,
28 milhões de pessoas viviam em situação de insegurança alimentar grave. Passavam fome. Tecnicamente, isso significa ficar sem comer um dia inteiro ou mais. A estimativa dos analistas é que no fim do ano passado, esse número caiu para 20 milhões de pessoas, queda de 30%. No mesmo período, o número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar moderada, um nome técnico para explicar que elas não têm garantia de fazer 3 refeições diárias, caiu de 37 para 25 milhões. A pesquisa aponta 3 fatores para a redução do índice de miséria no país. A queda do desemprego, que no fim do ano passado ficou em 7,8%, o menor patamar em 9 anos. A redução na inflação dos alimentos e o aumento da renda dos mais pobres, puxado principalmente pelo reajuste do salário mínimo, acima da inflação, e pelos ganhos com programas de transferência de renda como o Bolsa Família. Puderam comprar mais alimentos. É a política de aumento do salário mínimo, que atinge todos os brasileiros. Mesmo aquelas pessoas que não ganham o salário mínimo, são afetadas. Pela estimativa do Instituto, atualmente cerca de 9% dos brasileiros ainda passam fome. São iniciativas como a de Adenilson, que distribui 400 marmitas por dia em diferentes locais de Brasília, que aliviam a dor de muita gente. O que me dá força é porque vários deles já chegaram a me abraçar na rua, tudo limpinho, arrumado, arrumou um emprego, está morando numa casinha, me ajuda com R$20 por mês, outro me ajuda com 30. Eles me ajudam para poder fazer. É gratificante? Não tem preço não. Passamos para o noticiário internacional. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou hoje à Jamaica para uma reunião da comunidade caribenha para discutir o colapso na segurança pública do Haiti. Nós vamos ao vivo a Nova York, onde o Jorge Puntual traz as últimas informações e os desdobramentos dessa crise. Uma boa noite para você, Puntual. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Os Estados Unidos prometeram aumentar para 300 milhões de dólares sua contribuição para a futura força multinacional da ONU, que ajudará a combater as gangues que ocupam 80% da capital do Haiti, Porto Príncipe. Esse anúncio foi feito pelo secretário de Estado, Antony Blinken, na capital da Jamaica, onde ele chegou para participar da reunião de emergência convocada pelos países da CARICOM, a Comunidade Caribenha, para discutir a crise do Haiti. Está sendo debatida uma proposta para formar um conselho que escolha um novo primeiro-ministro para governar o Haiti. As gangues e parte da população pedem a renúncia do premier Ariel Henry, que lidera o país desde o assassinato do então presidente Jovenel Moïse em julho de 2021. Ele deveria ter deixado o cargo, o Ariel Henry, no mês passado. O Haiti não realiza eleições gerais desde 2016. Henry esteve no Quênia no início do mês para firmar um acordo para enviar policiais do Quênia como parte da missão de paz da ONU. Mas ele não conseguiu voltar ao Haiti, porque as gangues tomaram o aeroporto da capital. No momento, o primeiro-ministro haitiano está em Porto Rico, aguardando os acontecimentos. Em Porto Príncipe, a capital haitiana, o chefe das gangues, Jimmy Cherizier, em entrevista à imprensa internacional, disse que o novo governo tem que ser escolhido pelos haitianos. Ele ameaçou mergulhar o Haiti num caos ainda maior e disse que as gangues vão atacar os hotéis onde os políticos haitianos se escondem. Já o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse em Washington que o governo Biden espera que a força da ONU seja formada logo para garantir uma transição pacífica para um novo governo no Haiti. Bruno. Tá certo, Pontual. Obrigado pelas suas informações. Uma boa noite para você aí em Nova York. O mês sagrado para os muçulmanos começou sem que se chegasse a um acordo de paz para parar a guerra em Gaza. Em uma barraca improvisada em Rafah, no sul da faixa de Gaza, Makbula encontrou um espaço para ler o Corão. Ela conta que está feliz com a chegada do Ramadã, mas que as coisas não estão como ela esperava. Queremos ficar nas nossas próprias casas e que as coisas voltem ao normal, diz ela. O Ramadã começou e o acordo para um cessar-fogo e libertação de reféns da guerra em Gaza não veio. Até o último minuto a expectativa era grande. Agora, nesse mês em que os muçulmanos fazem jejum durante o dia e praticam atos de solidariedade, os olhos se voltam para Gaza, onde a crise humanitária se agrava a cada dia
e ao risco de um ataque terrestre a Rafah. Nesta segunda-feira, em entrevista à TV americana, o primeiro-ministro de Israel voltou a defender uma ofensiva à cidade que tem mais de 1 milhão de pessoas deslocadas de outras áreas da faixa de Gaza. Perguntado sobre as objeções do presidente dos Estados Unidos a essa ação, devido ao risco de muitas perdas civis, Benjamin Netanyahu disse que Joe Biden aprova a destruição do Hamas e que, para atingir isso, não existem meios termos. No primeiro dia do Ramadã, a ajuda em Gaza foi lançada de aviões. Já são mais de 31 mil palestinos mortos na faixa de Gaza desde o início da guerra. O secretário-geral da ONU disse que seu principal pedido hoje é honrar o espírito do Ramadã, silenciando as armas e removendo os obstáculos para garantir a entrega de ajuda que salvaria vidas em escala rápida e massiva. Ele pediu também para que o espírito de compaixão do Ramadã leve à libertação dos reféns que estão em Gaza. Um navio com 200 toneladas de alimentos destinados aos palestinos de Gaza não conseguiu por mais um dia deixar o porto no Chipre por problemas técnicos. Ao redor do mundo, muçulmanos rezaram pela paz em Gaza, como na Indonésia, país que tem a maior população islâmica do mundo. Minha esperança como muçulmano é, claro, que nossos irmãos e irmãs na Palestina, especialmente em Gaza, neste mês sagrado do Ramadã, vejam este conflito se resolver imediatamente. A coalizão de centro-direita venceu a eleição de Portugal, mas não conseguiu eleger a maioria no parlamento. O resultado das eleições portuguesas criou uma nova configuração do parlamento. No lugar do bipartidarismo, uma terceira força chegou para tornar ainda mais difícil a formação de um governo no país. Das 230 cadeiras do parlamento, a vencedora Aliança Democrática conseguiu 79 deputados. Portugal, Portugal, Portugal. Ter governo é uma coisa, conseguir governar é outra. Bem longe da maioria absoluta de 116 deputados eleitos, só há uma forma da AD governar: criando alianças. E desde ontem que os portugueses, e principalmente os partidos, fazem contas. Não falta quem se interesse por um acordo, como, por exemplo, a Iniciativa Liberal. Não será pela Iniciativa Liberal que não haverá uma solução estável de governação. Aliança Democrática e Iniciativa Liberal juntas têm 87 deputados, ainda longe da maioria. Para chegar lá, seria necessário compor com a extrema-direita. O Chega e o PSD têm maioria absoluta nestas eleições. Isso significa que só um ato de grande irresponsabilidade poderá afastar uma solução de governo. Mas com o Chega, Luís Montenegro prometeu durante a campanha e reafirmou no discurso de ontem que não é não. Nunca faria a mim próprio, ao meu partido e à democracia portuguesa tamanha maldade que seria incumprir compromissos que assumi de forma tão clara. Luís Montenegro será nomeado primeiro-ministro aqui de Portugal nos próximos dias, mas sem um acordo forte e formal, terá que governar com minoria, fazendo pequenos acordos a cada projeto que quiser aprovar. Até uma aliança com o principal adversário, os derrotados socialistas, está em cima da mesa para discussão. Tudo para evitar uma negociação com a extrema-direita. A democracia portuguesa fica com um desafio que é muito semelhante ao das democracias europeias. Acordos, tensões, não acordos, ruptura. O panorama à direita em Portugal vai ser tão tenso como tem sido muitas vezes com os partidos de centro-direita na Europa nas suas negociações, conciliações, tensões com a direita radical populista. A gente agora muda de assunto para falar de economia. Há poucas semanas da Páscoa, o preço do cacau, principal matéria-prima do chocolate, disparou no mercado mundial.
Vamos então conversar com a Cristina Mayumi, que explica para a gente os efeitos práticos desse aumento. Boa noite para você, Cris. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite a todos. Com o aumento do consumo, a demanda por cacau aumentou. Além disso, problemas climáticos, doenças no campo e o envelhecimento das lavouras, principalmente no oeste africano, maior produtor mundial, tem feito a commodity fechar com alta nos últimos meses. Só para se ter uma ideia, em fevereiro, o preço médio da tonelada de cacau na Bolsa de Nova York bateu os $5.639. No mesmo mês do ano passado, o preço estava quase $3.000 mais barato, um aumento de quase 110%. Nós conversamos com o Leonardo Rossetti, analista sênior de inteligência de mercado da StoneX, que explicou melhor esse cenário internacional. Os principais produtores, que são Costa do Marfim e Gana, que têm enfrentado problemas tanto de curto prazo quanto de longo prazo, né? Então, no curto prazo, problemas climáticos, né? Mais recentemente, o El Niño afetando, né? Que ele traz um impacto negativo na produtividade dos cacaueiros ali da região e por doenças que têm afetado ali também os cacaueiros, prejudicando a produção e até matando algumas plantas. Agora, Cris, o que todo mundo quer saber é de que forma esse problema pode se refletir para a gente aqui na Páscoa no Brasil. Olha, Bruno, aqui no Brasil a produção de cacau é muito expressiva, principalmente na Bahia. Hoje o Brasil consome praticamente todo o cacau produzido no mercado interno e compra bem pouco de fora. Mesmo assim, o ovo de Páscoa vai pesar mais no bolso do consumidor. A Abras, Associação Brasileira de Supermercados, aponta para um aumento de preço de 15% em média na comparação com o ano anterior, o que não deve afetar as vendas. Eles acreditam que o consumo vai crescer de 13% a 15% no período de Páscoa. E para atender a essa demanda, a produção também aumentou. A ABICAB, Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, diz que a indústria se prepara com muita antecedência e que para esse ano a indústria produziu 58 milhões de unidades, 17% a mais que no ano passado. A gente tem ali na data no mês de agosto, julho, agosto, setembro, a indústria, as empresas começam a se preparar para a Páscoa, produzem toda a quantidade de produtos, de ofertas que estarão disponíveis para os consumidores e a partir de janeiro é só uma questão de logística, não só de aquecer também no ponto de venda, mas também de gerar empregos temporários. A Páscoa contrata, as empresas contratam um efetivo grande para poder ajudar e cerca de 25% tem se efetivado como empregos recorrentes e efetivos dentro da indústria. Muito obrigado pelas suas informações, viu, Cris? Boa noite para você. Nosso assunto agora é comércio digital. O número de lojas online voltou a crescer no país no ano passado. E o resultado foi puxado por pequenas empresas. O endereço da loja de laços da Daniela não tem rua ou número. Ela está em todo lugar. Desde que montou um ateliê em casa em 2022, sozinha ela faz as peças e atende os pedidos do site. A minha cadeira ela vai para lá e para cá o tempo inteiro, porque eu fico no computador, depois eu já vou fazer o laço, depois eu vou costuro, depois, entendeu? Então essa é a facilidade de você estar sempre dentro de casa, fazendo tudo. Eu mesmo mexo na minha loja online, eu tiro as fotos, eu posto, eu ponho o valor, eu faço a precificação. Então, assim, é uma coisa bem dinâmica, né? Negócios como o da Daniela têm ganhado força em todo o país. É o que diz a nova edição do perfil do e-commerce brasileiro. O estudo mostrou que o número de lojas online aumentou 17% em 2023, mantendo um ritmo consistente de crescimento mesmo depois da pandemia, quando o comércio online se tornou por muito tempo a única opção do consumidor. Na primeira edição da pesquisa, há 10 anos, o Brasil tinha 300 mil lojas virtuais. Hoje, são mais de 2.200.000. A pesquisa aponta um crescimento justamente das empresas consideradas de pequeno porte, aquelas com faturamento de até 5 milhões de reais por ano. E cada vez menos essas empresas mantêm também um ponto físico de vendas. A proporção de e-commerces que possuem também loja física caiu para quase 8% em 2023, contra cerca de 19% em 2022. Você tem muitas plataformas que oferecem para você os mecanismos de construção da loja
gratuitos, então você não precisa pagar nada. Você pode listar produtos, às vezes tem gente que faz um esquema de revenda, então você está vendendo o produto que você está comprando de outro lugar, então você não precisa nem ter o estoque. O seu custo fixo para operar é muito pequeno, então é uma oportunidade de empreender muito interessante e toda vez que tem esse momento de retração do tradicional é quando o e-commerce cresce mais. 88% dos e-commerces têm menos de 10 funcionários. Metade são empresas individuais, nas quais apenas o empreendedor trabalha. O Wilson e Alex são sócios em uma loja virtual que vende garrafas térmicas e fone de ouvidos desde outubro. O investimento inicial foi de R$5 mil. Para começar, optaram pelos chamados marketplaces, sites que anunciam produtos de vários vendedores. O número de e-commerces presentes em pelo menos um marketplace teve aumento de 61% nos últimos 2 anos. A gente tem uma expectativa muito boa, né? Ainda mais em consequência desse mercado ainda está em ascensão. Apesar de estar muita gente correndo para ele, mas ainda tem muita oportunidade. Então, assim, as expectativas são as melhores possíveis. E já no próximo bloco, o Gabriel Medina vai às quartas de final com a maior nota na etapa de Portugal. JG de volta para o nosso bate-papo esportivo. Renato Cury por aqui. Boa noite, Renato. Tudo bem, Bruno? Muito boa noite. Renato, o Dorival Júnior precisou convocar 3 novos jogadores para substituir lesionados para os amistosos contra Espanha e Inglaterra agora, né, no fim do mês. No fim do mês, e a estreia de Dorival Júnior no novo comando da seleção brasileira, né? E para substituir esses 3 jogadores que foram cortados por lesão, a gente já vê aí no telão, ó, o Dorival Júnior convocou o goleiro Léo Jardim do Vasco para o lugar do Ederson, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, para o lugar do Marquinhos, e o atacante Galeno, do Porto, de Portugal, jogou pouquíssimo aqui no Brasil, antes de se transferir para o Porto B e posteriormente para o Porto, para a vaga de Gabriel Martinelli. O amistoso contra a Inglaterra é no dia 23 de março e contra a Espanha no dia 26, reforçando a estreia, portanto, de Dorival Júnior como novo técnico da seleção. Surpresa, né, Cury? Surpresa, surpresa. Léo Jardim e Fabrício Bruno nunca haviam sido chamados, né? E o Galeno surge aí como uma curiosidade para muitos brasileiros, porque a gente não pôde acompanhá-lo no futebol nacional, né? Ele jogou muito pouco aqui. É comum, infelizmente, esses jogadores irem embora cada vez mais breve e a gente não conhecê-los, né? Isso mesmo. Infelizmente. Tá certo. E segunda-feira teve jogo valendo vaga na semifinal do Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense se classificou. É isso, os estaduais agora já em reta final de mata-mata, né? Esse jogo foi pelas quartas de final, então, do Goiano. A gente vê aí, ó, o Atlético Goianiense goleou o Goiatuba por 5-0. Tá na semifinal, na partida de ida, já havia vencido por 3-0 e o resultado foi importante para o Atlético Goianiense, porque com essas 2 vitórias ele retoma o primeiro lugar geral da competição. Vamos então para gols, já que é raro numa segunda-feira a gente ver gols por aqui, a gente já começa mostrando o gol do Luiz Fernando. Ele recebeu o passe do Shailon, bateu na saída do goleiro para fazer 1-0. O segundo gol também foi do Luiz Fernando, aproveitando o cruzamento do Emiliano Rodrigues. Já no segundo tempo, o Danielzinho recebeu essa bola dentro da área, teve calma para bater na saída do goleiro e fazer 3-0. Mais uma vez, Luiz Fernando, o terceiro gol dele na partida, o 4º do Atlético Goianiense. E quem deu números finais, conhecido, Wagner Love. Passagem pelo Palmeiras, pelo Flamengo, por grandes times, está agora no Atlético Goianiense. O Atlético, portanto, classificado para a semifinal do Campeonato Goiano. Que estão chegando ao fim, né? Os estaduais acabam. O Paulista ontem, definição, né? O Carioca já começou também mata-mata, o Gaúcho, agora é reta final dos estaduais. É isso aí. E lá em Portugal, Peniche, Gabriel Medina vem se destacando, né? Deu um show hoje por lá. Conta pra gente como foi. As imagens são lindas pra gente dar uma olhada, viu? E com isso o Gabriel Medina é o único representante brasileiro classificado, né? Ele chegou aí para a repescagem, mas conseguiu hoje a maior nota do campeonato até agora, um 9,33.
Nota impressionante do Gabriel, a gente vê aí algumas das manobras dele, né? Esse é o primeiro torneio do Gabriel Medina após a classificação dele para as Olimpíadas de Paris. No feminino, a Tati Weston Webb e a Luana Silva também estão garantidas nas quartas de final lá em Peniche, em Portugal. E a gente, claro, aqui no JG segue acompanhando o desempenho dos brasileiros e das brasileiras. Cada imagem, né? Lindo, né? Muito bonito. Curi, muito obrigado, viu? Valeu, boa noite, Bruno. E a seguir, pianista pernambucano se destaca no mundo do jazz, usando a criatividade e sons bem brasileiros. A gente mostra agora o sucesso de um pianista pernambucano que está conquistando o mundo do jazz com uma sonoridade bem brasileira. O correspondente André Galindo conversou com Amaro Freitas em Nova York. Carregar pão produzido pelo pai na periferia do Recife. A primeira profissão de Amaro. Eu vendia pão francês, pão doce, pão bolachão. Era um trabalho em família. Eu falo isso com muito orgulho. 15 anos depois, ele carrega os sons do Brasil por onde anda. Um piano que une as mãos entre o passado e o presente, que experimenta novas sonoridades sobre os ritmos tradicionais. Essa multiplicação dos pães, ela pode ser simbólica através da música hoje em dia. Levar música como um alimento é uma das coisas mais bonitas, uma das coisas que mais me movimenta a querer produzir mais e mais música. Essa semana, Nova York viu e aplaudiu o show do músico que está sendo celebrado pelo mundo do jazz. Amaro Freitas já se apresentou nas principais casas e festivais do planeta. Na Ásia, na Europa e aqui nos Estados Unidos. Eu me sinto um representante de uma música brasileira que já acontece há muito tempo, feita por Hermeto Pascoal, Naná Vasconcelos. Eu me sinto a continuidade disso. O jornal The New York Times apresentou Amaro como um pianista que traz frescor à música brasileira, ainda conhecida pelo piano melódico genial de Tom Jobim. Amaro nasceu 32 anos atrás em Nova Descoberta, periferia do Recife. Aprendeu a tocar com o pai, padeiro e músico amador. Para Amaro, virou profissão. Ele fez da arte seu meio de vida e a inventividade sua marca registrada. Amaro já mesclou Nordeste com África. Agora faz turnê com seu quarto álbum, inspirado na Amazônia. Fruto de viagens que o músico fez pela região norte do Brasil. É como se a cauda do instrumento estivesse mergulhada no igarapé da Amazônia, captando o ruído das águas, das matas, dos bichos, dos povos de lá. Amaro Freitas faz a maior floresta tropical do mundo caber num piano. Neste concerto, Amaro explora a técnica chamada piano preparado, em que põe objetos entre as cordas do piano, o que modifica o som, como uma assinatura, um timbre autoral único. Com o jogo de dominó, a gente pode ter um som meio que industrial e eletrônico nas cordas graves do piano. Com esse prendedor de roupas, quando eu coloco no meio do piano, a gente pode tirar o som de um tambor. E com essas sementes amazônicas, nas cordas graves do piano, podemos ter som de chuva ou trovão. Com Amaro Freitas, o piano vira também instrumento de cordas e de percussão. É o milagre da multiplicação, quando o filho do padeiro faz do piano uma banda. Às vezes uma orquestra de um homem só. Abaixo da linha do Equador tudo é um pouco mais quente, tudo é um pouco mais dançante. Esse piano preparado é um piano tropical, brasileiro. Cruzar a fronteira é seu destino, levando as novas descobertas sobre o Brasil
para o mundo assistir. Que talento, né? O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Hora 1. Boa noite e amanhã Renata Lopretti está de volta.